Meus amigos, boa noite, com bom ar. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020, nosso encontro de número 75. Nós vimos recentemente alguma coisa sobre a vagueza, como característica ou condição daquilo que é vago, que se aplica de maneira incerta ou imprecisa. Falamos sobre o paradoxo, que é uma aparente falta de nexo ou de lógica, é uma contradição. Falamos do oxímoro como uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento, também baseada na contradição. Falamos sobre a antítese, aqui na colocação das palavras, das frases, das orações, sendo a oposição de sentido. Falei para vocês que o paradoxo de Sorites é um representante importante dentre os paradoxos, que se valem da ideia de vagueza e da imprecisão, e como ele é desenvolvido e tratado em termos de estudos lógicos. Nós fizemos uma introdução ao paradoxo da criança, ao paradoxo do careca, e existem vários outros paradoxos, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre o paradoxo do monte de areia. Essas noções que estamos discutindo ficam mais claras ao visualizarmos os paradoxos da vagueza. E aqui estamos ilustrando com formulações do paradoxo de Sorites. Esse tipo de raciocínio, em paradoxos, remonta ao filósofo Eubúlides de Mileto, da escola megárica, já disse isso. Colocam que o nome de paradoxo de Sorites deriva da palavra grega soros, que significa monte, em uma referência à sua tradicional formulação sobre montes ou punhados de areia, e por isso também é conhecido como paradoxo do monte de areia. Vamos imaginar um monte de areia com 20 milhões de grãos de areia. T. Caso removêssemos um grão, certamente não deixaria de ser um monte de areia ou um não monte, um não T. Então, 20 milhões de grãos de areia e 20 milhões menos um grão de areia equivalem a um monte de areia. Se alguém retirasse um grão por vez do monte, n-1, ainda assim não saberíamos precisar quando ele deixaria de ser um monte de areia. Seguindo o raciocínio de que o monte continua sendo um monte a cada grão retirado, chegaríamos à conclusão de que um grão de areia seria suficiente para considerarmos um monte de areia. É esse encadeamento argumentativo que faz o fenômeno do paradoxo emergir, pois racionalmente a conclusão é absurda por contrariar o princípio lógico da não contradição. Na linguagem, observamos que também é uma ideia sem sentido, mas amplamente aceita no cotidiano. Esse paradoxo fica evidenciado sempre na pergunta em que momento um monte de areia deixa de ser um monte conforme removemos os grãos. Recordando então, 1 milhão de grãos de areia são um monte. 1 milhão menos um grão de areia são um monte. 1 milhão menos 2 grãos de areia são um monte. E assim vai até chegarmos ao absurdo de que 1 grão de areia é um monte. A conclusão parece obviamente absurda, mas também parece absurdo pensar que deve haver algum número específico de grãos, entre 1 e 1 milhão, a partir do qual o monte deixa de ser monte. Recordando ainda sobre os predicados da vagueza, a propriedade de ser vago pode não ser tão explícita. Esses predicados são casos incertos ou com a fronteira semântica limítrofe. Isso dificulta a clareza da extensão do predicado em si. O principal objetivo deste estudo é avaliar os encadeamentos soríticos na ligação entre a linguística e a lógica, já que a vagueza é observada nessas duas áreas do conhecimento, e aplicá-los ao nosso treinamento. Esse tipo de predicado possibilita o desenvolvimento do chamado paradoxo de Sorites, cujo argumento pode ser construído por encadeamento das premissas ou por indução matemática. Essas características da vagueza são suficientes para gerar certos problemas extremamente desconcertantes de conclusões difíceis de aceitar, sendo de especial interesse para a filosofia, a lógica, a linguística, o direito e, é óbvio,
para vós. Então, recordando novamente, pergunta fundamental: em que momento um monte de areia deixa de ser quando se vai removendo grãos? O paradoxo se produz porque, enquanto o sentido comum sugere que os montes de areia têm as seguintes propriedades, estas propriedades são inconsistentes. Número 1, 2 ou 3 grãos de areia não são um monte. Número 2, 1 milhão de grãos de areia, sim, são um monte. Número 3, se N grãos de areia não formam um monte, tampouco seriam N mais 1 grãos. Quarto, se N grãos de areia são um monte, também o seriam N menos 1 grãos. Se formos analisar, comprova-se que a terceira propriedade, junto com a primeira, implicam que 1 milhão de grãos de areia não formam um monte, contradizendo a segunda propriedade. Do mesmo modo, combinando a segunda e a quarta propriedade, se percebe que 2 ou 3 grãos, sim, são um monte, contradizendo a primeira propriedade. Pode-se descobrir o que produz esta contradição examinando as propriedades anteriores. As duas últimas expressam claramente a ideia de que não há uma separação clara entre o que é um monte e o que não é um monte. Observe-se, entretanto, que as 4 juntas implicam que um conjunto de grãos de areia pode ser classificado sem nenhum problema como monte ou não monte. Então, quando a gente está conversando com alguém e a pessoa usa um conjunto de proposições, nós podemos estar sendo induzidos a concluir algo inadequado, como está sendo demonstrado aqui. É importante que a gente distinga a vagueza de 2 conceitos muito parecidos: ambiguidade e generalidade. Ambiguidade é que tem ou pode ter diferentes sentidos: equívoco, esclarecimento duvidoso, que desperta dúvida, incerteza, vago, obscuro, indefinido. A ambiguidade pode apresentar a sensação de indecisão, hesitação, imprecisão, incerteza e indeterminação. Exemplo: não sei se gosto do frio ou do calor, não sei se vou ou se eu fico. Essa distinção importante não é só para nos livrar de confusões, mas também para ajudar a entender mais detalhes do que está em jogo. Os 3 conceitos, em geral, se confundem porque é muito comum haver casos de termos que são ao mesmo tempo vagos, gerais e ambíguos. Falei agora há pouco aí com o Alex sobre filhote, e filhote é um exemplo de um termo vago, ambíguo, geral. Ele é vago porque filhote admite casos limítrofes. Com que idade o cachorro deixa de ser filhote? É geral porque filhote pode se referir a machos, fêmeas e bichos de várias espécies. E, além disso, ele é ambíguo porque pode representar 2 significados hoje: cria de animais e cria de humanos. No primeiro caso, acontece quando alguém diz alguma coisa do tipo: Jujuba é filhote do Toquinho. Mesmo que Jujuba já seja adulto agora e até já tenha filhotes. Imagine ainda que a pessoa, ao invés de colocar o nome Jujuba, colocou nele o nome de filhote. Vai ficar assim: filhote é filhote de Toquinho. Mesmo que filhote já seja adulto e tenha filhotes. E ainda que os seus filhotes já tenham filhotes. Simples, né? Uma primeira diferença entre vagueza e ambiguidade é que as palavras são ambíguas diretamente. As palavras são ambíguas simplesmente pelo fato de emitirem mais de um significado. No entanto, ser vago é indireto. Um termo é vago se algum de seus sentidos possui casos limítrofes e incertos.
Uma outra diferença é que é possível anular a ambiguidade ao precisar o sentido usado sem sair do discurso usual literal. Com a vagueza, isso não é possível. A vagueza é muito semelhante à generalidade, que eu nem vou entrar em detalhes, porque a gente já falou bastante do termo geral. Vago é usado em contextos mais leigos como sinônimo de generalidade mesmo. A vagueza, por conta de suas características de admitir casos incertos e de tolerar pequenas variações, possui a característica de gerar um tipo específico de problema, que é o problema ou paradoxo de Sorites. É um problema conhecido desde a antiguidade em diferentes versões e que gira em torno do fato de termos vagos não terem um limite de aplicabilidade bem delimitado. De modo que, apenas partindo de um caso bem delimitado de um termo vago, como uma pessoa de 1 ano de idade a criança, e de características de termos vagos, como tolerar pequenas variações, poderíamos concluir algo absurdo e totalmente fora dos limites da aplicabilidade do termo, como no caso do paradoxo da criança, que nós já vimos, e do paradoxo do careca, que também já vimos. Podemos então chegar ao absurdo da conclusão de que um grão de areia é um monte. A conclusão parece, obviamente, absurda, mas, como já foi dito, parece absurdo pensar que deve haver algum número específico de grãos, entre 1 e 1 milhão, a partir do qual o monte deixa de ser monte. Uma maneira comum de apresentar o problema mais formal é este aqui, chamado por alguns de Sorites condicional, usando uma série de condicionais que são sentenças da forma se, então. As formas, então, apresentadas por uma setinha da seguinte forma. Esse P é um predicado vago, como é criança, é careca, não é um monte, e por aí vai. Esse AN, onde N é um número natural, é uma expressão contendo o sujeito e um indexador da série sorítica. Ele pode ser, por exemplo, uma pessoa com N anos de idade, uma pessoa com N fios de cabelo na cabeça, N grãos de areia, e por aí vai. A gente lê a forma PAN da seguinte forma. Se, por exemplo, o sujeito P for é careca, e para acompanhar o termo AN contendo o sujeito for alguém com N fios de cabelo na cabeça, então a gente lê PAN como alguém com N fios de cabelo na cabeça é careca. E aí você monta qualquer argumento. Assim, esse argumento parte de uma premissa envolvendo algo sobre o qual não há controvérsias, como uma pessoa com 1 ano de idade é uma criança, ou uma pessoa com um fio de cabelo na cabeça é careca, e por aí vai. O uso de predicados vagos admite pequenas variações para concluir gradualmente que alguém com qualquer número de fios na cabeça, ou qualquer ano de idade, não importa o quão grande seja esse número, seria careca ou criança. E o argumento parece claramente válido, porque a série inteira de premissas é encadeado pelo modus ponens, que é o nome da forma de argumento ou da regra de inferência mais famosa de todas. Funciona assim. Se eu tenho que P implica que e P é verdadeiro, então eu posso concluir que Q também é verdadeiro. Esse é o famoso modus ponens. Sobre o problema é importante dizer duas coisas. Primeiro, que é possível criar versões tanto com a série aditiva quanto subtrativa, chegando a conclusões opostas. Isso torna as conclusões do problema ainda mais difíceis de aceitar. Afinal, ambas as conclusões compostas seriam igualmente aceitáveis. Segundo,
as formas diferentes de representar o problema seriam equivalentes, como, por exemplo, a famosa indução matemática. Aqui, na indução matemática, esse símbolo que parece um A de cabeça para baixo é chamado quantificador universal, e ele pode ser lido como para todo. Assim, o que a premissa 2 quer dizer simplesmente que para todo número n, se o predicado se aplica a ele, também se aplicará a n mais 1. É simplesmente aquilo que a gente já viu. Se alguém com n fios de cabelo for careca, vai continuar sendo com mais um fio. O fato do problema poder se apresentar de diferentes formas é importante porque, se houver alguma solução para ele, ou essa solução deveria valer para todas as formas, o que parece ser um grande problema, ou deveria mostrar por que é aceitável que não vale para todas, que parece incoerente. Assim como ocorre com praticamente todo problema paradoxal, só parece haver 4 posturas diferentes para se tomar frente ao paradoxo de Sorites. A primeira é negar que expressões soríticas poderiam receber um tratamento lógico. A segunda é negar alguma premissa ou algumas premissas. A terceira é negar que o argumento seja válido. E a quarta seria aceitar o argumento como sólido. Isso é válido sendo as premissas e a conclusão verdadeiras. As abordagens do tipo 2, de negar algumas premissas, são as mais comuns, e entre elas, as duas vertentes principais são o supervaloracionismo e a das lógicas multivaloradas, que podemos ver depois, caso vocês queiram. Propostas do tipo 1 são praticamente inexistentes hoje em dia, por conta da rejeição de teorias da linguagem ideal e da crença na possibilidade de oferecer um tratamento lógico a fenômenos da linguagem natural como a vagueza. Posturas do tipo 3 têm como adeptos, geralmente, pessoas que usam lógicas paraconsistentes para lidar com a vagueza. Só que elas rejeitam o princípio da não contradição, como o sobrevaloracionismo, que é algo como o gêmeo maligno do supervaloracionismo que eu mencionei. E propostas do tipo 4 são geralmente o último recurso a que se recorre depois de uma descrença em qualquer outra possibilidade de resolução. Resumindo, para vocês acordarem, nós vimos aí sobre a vagueza, o paradoxo oxímono, a antítese, falamos sobre o paradoxo de Sorites, o paradoxo da criança, o paradoxo do careca, o paradoxo do monte de areia, e falamos até sobre o modus ponens, fora outras dicas mais. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que, de repente, algum de vocês poderia falar o seguinte: mas qual era de ligação? Poxa, eu tenho colocado isso em todas as aulas. Mas vamos voltar aqui, vai que nesse momento houve um cochilar e vocês não reviram a aula. Você chega no supermercado e enche um carrinho. E quando você vai passar, a menina fala: é só isso? No outro dia você se estressa e enche 3 carros gigantes. E quando você passa, o que ela diz? Só isso que o senhor vai levar? Quando será que deixa de ser só isso? Não é verdade? E na academia é muito interessante, porque as pessoas vão questionar: mas a academia é boa mesmo? O que é boa? Outra pergunta comum que até alguns de vocês já me fizeram: quanto tempo eu levo para ficar bom no karatê? Ou perguntinha vaga. O cara me faz uma pergunta. Hoje nós convivemos bem com outras modalidades, inclusive na cidade, não temos nenhum tipo de problema. Mas houve um tempo em que as artes marciais se hostilizavam demais. O cara para você que treina karatê e faz uma pergunta sobre a outra modalidade, que é aquela que você, naquele momento histórico, nem quer ouvir falar. Aí ele faz a pergunta e você dá uma resposta, ou não dá uma resposta, e ele não gosta da sua resposta. E aí ele comenta com as pessoas: aquele professor de karatê não é legal, não é bom, não. Quem escuta, reproduz. Aquele professor de karatê luta muito mal.
Mas para o primeiro, ele nem viu você lutar. Você deu uma resposta adequada ou nem deu uma resposta. E esse luta mal, até onde é isso? Se você enfrentou o campeão mundial, talvez você lute mal. Se você enfrentou um outro, talvez não. E aí? Existe muita vagueza aí. Outra coisa comum é aquela pessoa que você está conversando e ela vira para você e diz assim: então, a minha vida é um mel. E vocês pensam: poxa, docinho, legal. Aí você vai questionar o cara ou alguém da família e eles contam que ele é alérgico. Eles contam que ele faleceu na semana anterior porque alguém deu mel para ele junto com uma coalhada. E, quer dizer, para ele o mel não era algo bom, era algo ruim. Então, a sugestão aqui é vocês conseguirem exercitarem a mente de vocês para perceber quando nós somos atacados com termos ambíguos, com termos gerais, com termos vagos. E aí, como é que a gente soluciona? Como é que a gente faz? Primeiro, temos que identificar. Então, você sabendo que isso aí existe, exercitando a sua percepção, você percebe com uma rapidez incrível quando alguém está usando termos inadequados ou com objetivo, ou adequados para ele com o objetivo de te confundir. Então, quando nós percebemos que está tendo vaguidade muito grande, ou ambiguidade, ou algo parecido, nós viramos para ela e fala, por favor, defina para mim. Porque nós vimos que para termos ideias distintas, é necessário definir, delimitar. Então eu pergunto para ela, discretamente, fala mais sobre isso. Como é ser bom em karatê para você? O que você quer realmente com essa pergunta? Você quer dizer ter um condicionamento físico melhor, ser um bom lutador? O que é realmente que você está querendo saber? Então, quando você coloca a pessoa diante da cerimônia socrática, forçando ela a explicar o que ela quer dizer, então você consegue responder de forma mais adequada. Então, sempre que a gente perceber que um termo é ambíguo, que um termo é vago, que um termo é geral demais, colocamos a pessoa dentro dos limites, porque muitas vezes ela até desiste de formular aquela pergunta que ela estava até aquele momento insistindo. E é muito comum, o nosso treinamento é isso. A pessoa tem uma ideia vaga sobre kata, tem uma ideia vaga sobre o comitê, tem uma vaguidade sobre tudo que cerca a arte marcial. Muitas vezes ela está cheia de preconceitos, cheia de mitos que ela mesma criou e nem tem consciência disso. Ela tem ideias contraditórias, ou seja, ela tem negação de ideias. Quando nós a levamos a pensar sobre aquilo, a meditar e a definir, esclarecer, delimitar, a coisa fica mais fácil, fica mais simples. E às vezes nós percebemos que nem adianta fazer isso. Eu tenho pessoas que visitam a academia de 6 em 6 meses com as mesmas perguntas. E aí você pensa, será que minhas respostas não estão sendo adequadas o suficiente? Não estão sendo claras? Estão, mas a pessoa não te ouve, ela não quer realmente te ouvir. Então aí não adianta. Deixou de ser diálogo, razão de dois, para ser monólogo, um bate-papo sozinho com você mesmo. E aí, pessoal? Alex, manifestação sua. Muito interessante, eu quero rever a aula depois do tempo previsto para poder dar mais uma estudada. Era bem complexa e muito interessante. Tiago. Esse finalzinho eu gostei muito, porque realmente você, com o que você acabou de falar, eu acredito que ele vai clarear para muitas pessoas, para a gente, para mim, ficou muito legal. Você conseguiu amarrar, ficou bem prático, bem o que a gente vê na academia, né? Então, realmente é isso. A pessoa te pergunta, você encontra igual. Eu trabalho com muitas pessoas. As pessoas te perguntam essa questão, a pessoa já tem uma visão, o que ela quer, para onde que ela vai, né? É muito, muito bacana. Essa parte final eu achei muito, né? Marrou bem todo o que a gente viu nas últimas 2 semanas. Talvez tenha definido agora de uma forma bem bacana. O Frido quer acrescentar alguma coisa? Poxa, sobre controle. Que interessante demais. Tiago, quer complementar? Não, é bacana, é isso mesmo. Achei muito legal. Eu acho ainda mais que é uma questão, né? Porque, igual o Adriano está começando a treinar agora conosco, né? Relativamente o mais novo aqui é o Adriano. Então, mesmo ele indo treinar, ele vai estar no meio onde diversas pessoas vão estar questionando ele
né? E talvez referente a estar treinando, por que está lá. E realmente isso acontece todos os dias, né? E achei muito legal, muito bacana mesmo. É uma forma de defesa pessoal, verbal, você perceber quando a pessoa está esmurrando o ar à toa, utilizando vagueza. Elis, quer acrescentar alguma coisa? Não tá tudo tranquilo. Adriano? Concordo aí com o Thiago. Não, Chirran, tranquilo. Tá mais... Meu amigo Rocha, quer acrescentar alguma coisa? É aquilo que o senhor sempre fala. Fala mais. Né? Fala mais. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, fala mais. É isso mesmo, Rocha, fala mais. Não é mais ou menos por aí? É isso mesmo, fala mais. Você fala mais, consegue arrancar mais do que a pessoa realmente quer. Exatamente. É bem isso mesmo. Bom, é o seguinte, eu acredito que rever é interessante. Normalmente uma coisa muito complexa, quando você revê pela 10ª vez, você começa a rir. Fala, cara, é só isso mesmo? Então faz parte rever. Por quê? Porque muitas vezes, no momento atual, a gente está cansado, veio de um dia cheio de tensões, tem alguém fazendo barulho, tem alguma coisa para fazer daqui a pouco. Então, rever é muito importante. Se puder respeitar aquela regra dos 40 minutos, melhor ainda. Com relação a tomar um certo cuidado, porque nós estamos treinando para desenvolver nosso reflexo, nossa capacidade de reação, nosso tempo de reação e o nosso bom senso. E nós temos que melhorar também nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de interpretar, de pensar. Então, tome o máximo de cuidado para não se aterem a apenas informações muito óbvias, muito simples, que qualquer pessoa poderia dar. Quando vocês ouvirem qualquer explicação um pouco mais complexa, façam que a mente de vocês mergulhe naquilo, tente esmiuçar e você conseguir interpretar. Porque quando você faz isso, você busca interpretações e você encontra respostas que muitas vezes não estão nem na explicação daquilo que te dá a explicação. Você pode concluir respostas maiores. Então, tomem cuidado, principalmente quando uma aula estiver muito difícil, prestem o máximo de atenção. Porque aquela pessoa que está falando de uma forma um pouco mais complexa, de repente ela quer justamente que você consiga interpretar aquilo que ela está falando com termos um pouco mais rebuscados, um pouco mais profundos ou algo parecido. Pode perceber que os termos que a gente está utilizando hoje, a maioria é repetição de termos que já foram vistos e que lá atrás aparentavam ser um pouquinho obscuros, um pouco mais complexos. Então, fiquem ligados nisso. E realmente isso, procurar exercitar. Perceber quando as pessoas usam termos característicos de vagueza com vocês, classificar quando aquele termo é ambíguo, tem um duplo sentido, quando ele é antítese, ele tem uma contradição em si própria. Como é que aquela pessoa se sente naquilo? Como é que eu também me sinto quando eu me manifesto dessa forma? Tentar perceber melhor isso aí. E realmente é aquilo. A definição é a melhor forma de tornar a ideia clara e distinta. Então, perguntar à pessoa, fala mais sobre isso. É uma forma discreta de pedir a ela que defina. E quando ela vai definir, muitas vezes ela vai perceber que por não ter uma ideia clara, nem uma ideia distinta, mas por estar navegando na vagueza, ou ela desiste da pergunta, ou ela procura clarear para ela mesma a situação. Para vocês terem uma ideia, um exemplo interessante, é aquele das companhias que vocês têm, companheiras, no caso aí, quando elas chegam em casa e falam, contam uma série de coisas. E você quer dar a solução, você quer dar respostas. E elas não querem respostas. E sabe por que elas não querem respostas? É que quando elas falaram mais, quando elas definiram aquela situação, elas próprias estão conversando com elas mesmas. E elas conseguem perceber respostas para aquilo que elas estavam colocando. É só por isso que elas não querem ouvir a resposta sua. Porque ela está encontrando as respostas delas. Eu acredito muito nisso. É um exercício mental muito bom para nós. Meus amigos, foi muito bom tê-los aqui novamente. Eu desejo a todos vocês uma noite revigorante. Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Matashita. Tá. Vida longa e próspera com muita saúde. Até amanhã, pessoal. Bom descanso, pessoal. Até amanhã. Até mais.